com uma escola de oftalmologia e, além disso, eles produziam um tipo de lã negra aqui que era muito cara e acabava sendo como uma espécie de padrão da moda daquele tempo. Hoje, quando as pessoas falam da moda, eles falam de Paris, Milão, Nova York. Olá, olá, boa noite, tudo bem com vocês? Olá, Amanda, Adriana, Andréia, Lucy, todos aí, estão me ouvindo bem aí? Tá dando para ouvir bem? Ok? Legal. Vamos então agora terminar o capítulo 3, né? Até que enfim, né? Até que enfim, vamos então começar aí fazendo uma oração. Se alguém chegar agora na nossa transmissão, eu já vou permitindo o ingresso aqui das pessoas, tá bom? Eu vou pedir... Amanda, você pode fazer a oração para a gente? Para começarmos? Vamos lá. Vamos. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma terça-feira estarmos aqui reunidos para abrir a sua palavra, conhecer a verdade através da Bíblia, Senhor, que é o nosso manual de vida aqui na Terra. Fique com o Jackson, dê esclarecimento para nós, a nossa mente, discernimento para entendermos a tua palavra, e que as dúvidas que vierem nós possamos tirar dentro do seu livro escrito, Senhor, por homens inspirados por ti. Fique conosco, nos dê a sua bênção e sua proteção, em nome de Jesus te peço e te agradeço por tudo, amém. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos lá então. O último livro da Bíblia, estamos estudando agora a última igreja das 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Tudo que é último parece que tem que ter ali um suspense, né? O que vai acontecer? O que vem depois disso? Na realidade, o fim trata de um novo começo. Então, nós que estamos vivendo no tempo do fim da história do cristianismo, temos que entender muito bem o que significa este período da igreja cristã, simbolizado pela igreja de Laodiceia, né? Então, você abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, nós vamos, então, dar sequência a esse estudo, né? Então, aqui na minha Bíblia, no verso 14, ao anjo, ou ao mensageiro da igreja de Laodiceia, escreve 2 pontinhos. O que está escrito aí? Quer ler para a gente, Adriana? Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então vamos lá, vamos por partes. Temos poucos versos, então vamos mastigar bem essa granola aí, né? Granola é uma coisa consistente, cheia de vitaminas, que se você tem que mastigar, você não pode engolir, né? Tem que mastigar bem. Então aqui, vamos lá. Está falando que o princípio da criação de Deus, a testemunha fiel e verdadeira, é quem está dizendo assim seja. Porque, veja bem, isto diz o Amém. Amém é a tradução, é assim seja. Então, quem seria? Boa noite, Bruna, seja bem-vinda. O seu sobrenome eu não consigo falar. Bruna Olinick. Olinick Torneiro. Bruna Olinick. Olinick. Bruna Olinick Torneiro. Ó, Bruna, outra hora eu tento falar, mas eu acho que não bateu na trave. Torneiro tá ótimo. Tá bom, Bruna Torneiro. Então, a Adriana acabou de ler agora, Bruna, o verso 14 do capítulo 3 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, verso 14, fala ali que o anjo, o mensageiro da igreja de Laodiceia, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vamos aqui para algumas partes. Se você for lá no Apocalipse, capítulo 1, você vai ver que a testemunha fiel e verdadeira, quem é? Testemunha fiel e verdadeira. É o próprio Jesus Cristo. Olha lá, capítulo 1, verso 5. Quem encontrou pode ler. A parte de Jesus Cristo,
a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Olha que Aquele interessante. que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ok? Então você pode ter certeza que quem está falando até agora para você e para mim, nesses estudos, através do Espírito Santo, né, é o próprio Jesus Cristo. Então ele está falando aqui. E agora ele vai falar que ele conhece eu e você. Por que eu estou falando eu e você? Porque quem está estudando com a gente aqui desde o começo sabe que as 7 igrejas do Apocalipse, elas são, nada mais são, do que 7 períodos da história da igreja. E a 7ª igreja, Laodiceia, é o período onde as últimas pessoas que viveriam no planeta, os cristãos, estariam aguardando a volta de Cristo após algumas profecias, que eu tentei mostrar rapidamente para vocês na terça-feira passada. Então, Jesus está falando para você e para mim, porque nós vivemos neste último momento, neste último tempo, neste último período da igreja, ok? Então, se vivemos neste último período da igreja, essa mensagem é para a gente, tá? E aí a mensagem para nós aqui, nós temos que entender o contexto para podermos avançar aí com segurança, né? Eu sempre coloco um vídeo antes para quem chega um pouquinho mais cedo e deixo ali uns 2 ou 3 minutinhos. Eu estava passando ali um vídeo de apresentação das ruínas da igreja de Laodiceia, ou que foi Laodiceia, a cidade de Laodiceia, pelo Rodrigo Silva. Depois eu posso mandar o link para vocês pela Andréia, tá? Mas eu vou dar aqui um breve resumindo em menos de 1 minuto. Laodiceia era uma cidade muito rica, tá? Essa cidade realmente existiu, e os seus habitantes ali, eles tinham tanta confiança em suas riquezas, que quando um terremoto causou ali enormes danos à cidade, no ano 60 depois de Cristo, eles não aceitaram a ajuda de Roma, ou como outras cidades aceitaram, porque orgulhosamente eles falavam, não, nós nos garantimos. E eles então reconstruíram a cidade com os seus próprios recursos. A cidade de Laodiceia também, ela tinha uma riqueza que vinha principalmente do comércio, né? Ela era uma cidade líder no comércio e também ela praticava juros bancários. Naquela época ela já emprestava dinheiro e ganhava juros, porque eles tinham muitas riquezas. Eles financiavam outras cidades ou outros empreendedores naquela época. Os laodiceanos, eles comercializavam uma lã muito cara, uma lã negra, que só tinha naquela região por causa das cabras e animais que ali viviam. E era uma lã diferenciada, macia e lustrosa. E ela era a moda, vamos dizer assim, a das Lu da época, vamos dizer assim, né? A Carne Steffens, a franquia top, era a lã negra de Laodiceia. E eles transformavam aquela lã em valiosas vestes, caros tapetes, e faturavam muito com aquilo, né? Na cidade, para vocês terem uma ideia, havia uma escola de medicina famosíssima, que já praticava os princípios da oftalmologia, né? E essa cidade, ela desenvolvia ali um colírio muito bom para tratamento ocular naquela época onde, imagina, né, nem existia óculos, enfim. E também vale lembrar que essa cidade, ela era uma cidade de turismo, pessoas do mundo inteiro vinham visitar Laodiceia, porque ali haviam fontes de águas quentes, águas termais, que borbulhavam pelas colinas daquela cidade. Você chegava na cidade e você via que ali tinha um canal, um aqueduto, que levava essa água, ela saía quente, né, da fonte, chegava na cidade morninha, e era maravilhoso para banho, né? Então, assim, era um lugar para você, vamos dizer assim, era o Termas de Jurema da região, né? Ou o Solar das Águas Quentes. Você tinha ali o furô, tudo com aquela água. Laodiceia era rica, era confortável, e era uma cidade, assim, que tinha tudo de bom, né? Se existisse Maringá naquela época, a primeira melhor cidade para se viver do Brasil, acho que Laodiceia era essa, entendeu? Balneário Camboriú também, viu? Não sei se a Carla está aí, né?
Aí, Carlinha, mandou positivo para nós. Então, assim, essa era a Laodiceia. Mas o que isso tudo tem a ver com o nosso estudo? É importante entender, porque os moradores de Laodiceia, eles se sentiam muito abastados, confortados, não precisamos de nada. Nós somos o top de linha, né? Mas Jesus tem uma mensagem para a igreja cristã dessa época. E ele fala assim, e quem diz é a fiel testemunha. Verso 15. Por favor, Andréia, você pode ler, Andréia? Tá com a Bíblia aberta aí? Senão eu vou pedir para... Vamos ouvir a voz da Bruna. Bruna, você ouviu uma mensagem do pastor, eu vi aí que se colocou a mensagem aqui no chat, né? Você falou aqui, cadê? Como disse o pastor domingo passado, Laodiceia, Fashion Week. Fui eu. Foi a Adriana. Ah, foi a Adriana, perdão. A Bruna falou boa noite. É que tá aqui, tá no chat, eu li Bruna, na hora que ela entrou eu li. Desculpa, Adriana. E aí, Adriana? Ô, Jackson, só dá licença um pouquinho, é que eu tô achando muito interessante, eu falo que Deus não faz nada, né, por acaso. Então, eu retornei as minhas idas aos cultos e eu retornei, minha família, né, a gente estava meio sem ir, a gente começou a ir, e a gente chegou lá e ele está fazendo uma série das 7 igrejas, as cartas às 7 igrejas. Olha que coisa, né? E Não, domingo Adriana, passado foi a Laodiceia. Isso, você acredita em coincidência ou providência? Providência, nesse caso. Né? É. Que bonito, bom saber o seu testemunho, isso é importante, Deus fala com a gente de diferentes maneiras e em diferentes lugares, nós só temos que estar com a antena do Espírito ligada. Né? Você falou, poxa, olha só, eu estou estudando isso lá com as minhas colegas, o pastor está falando, é para mim, né? É para mim. Toda vez eu ouço a Deus falando para mim, olha, às vezes eu estou pegando um Uber, às vezes eu estou no aeroporto, olho para uma pessoa que está falando outra coisa, de repente uma pessoa se aproxima de mim e fala de Deus. Esses dias eu vou testemunhar, já que é para testemunhar, vamos testemunhar, né? Olha que coisa incrível, a minha mãe começou a fazer quimioterapia lá em fevereiro, né? Fez a cirurgia, atravessou o Vale da Sombra da Morte, e aí começou a via dolorosa, né? E as sessões de quimioterapia não é brincadeira, aquela bomba de infusão, aquilo, enfim, detona, mina, tira a saúde. Prescrição, 12 sessões de quimioterapia. Ela ia terminar agora em outubro. E ela fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, fez a 7ª. E aí nós oramos a Deus, minha mãe está presente aqui, a Lucy. E aí ela falou assim, poxa, podia parar aqui, né? Falei, mãe, Deus sabe de tudo. Se for da vontade dele. E aí chegamos lá, então, na sexta-feira com os exames, a imunologia dela estava altinha, tal, regulou, ó, vai ter que entrar na próxima, na 8ª, mas antes tem que passar com o médico. Aí passou com o médico falou, ô, Lucy, você tá bem? Tô bem, mas quando eu venho aqui eu fico mal, porque abaixa a imunologia, né? Aí ele falou, olha, essa daqui é a última. Nossa, ela já ficou feliz, porque sabia que ia fazer só 8, tinha feito 7. Aí ela internou na sexta-feira, aí teve reações assim muito desagradáveis, porque causa náusea, causa tudo, irritação, alergia. Aí o médico suspendeu e falou, chega, até o 7 tá bom. E era um sábado. E ela teve alta no sábado, 7º dia da semana. E eu falei, glória a Deus, mãe. E agora eu vou falar da 7ª igreja, Laodiceia. Mas vamos lá. Então, eu estou feliz, vocês perceberam que eu estou radiante, porque a minha mãe é uma bênção na minha vida, dos meus filhos, e graças a Deus a gente tem muito a agradecer. Olha só, amém, Bruna. Jesus diz que ele conhece as obras dessa igreja, e aí eu queria que a Andréia lesse o verso 15, Andréia. Pode abrir o áudio, perdão, Andréia. Deixa eu abrir meu áudio aqui. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. E aí é triste, né? Porque está falando que eu sei as tuas obras. Eu conheço o que você pratica e como você pratica. Só uma analogia rápida. Certa vez eu li a respeito de uma máquina de vender café, cujo mecanismo dessa máquina de vender café estava desregulado, estava danificado.
e aí você colocava o dinheiro ali, a moeda, e a máquina ela derramava o café, depois ela jogava o creme, depois o açúcar, e finalmente ela colocava o copo. Quer dizer, fazia aquela bagunça, sujava os clientes, e aquele pampeiro todo, e só no final dava o copo. E era uma enorme confusão depois de colocar o dinheiro naquela máquina. Teve que fechar aquela máquina, parar aquela máquina, arrumar aquela máquina, porque ela tinha confundido as suas propriedades. O que era para ser feito não era feito da ordem correta e nem era para ser feito daquele jeito. Da igreja de Laodiceia, Cristo está dizendo, eu sei as tuas obras. Ele está realmente dizendo o quê? Ninguém mais conhece você como eu. Eu sei que está tudo errado aí. Jesus, ele sabe o que é feito, ele sabe como é feito e por que é feito. Então, às vezes, a gente pode fingir bem, sabe? Mas ele sabe como as propriedades estão organizadas ou desorganizadas. O público, né, quando a gente vai numa igreja cheia, um louvor bonito, gostoso, o público, ele vê, ele assiste, mas Jesus, ele não julga a igreja por suas atividades exteriores. Ele vê o coração de cada crente, essa é a realidade. Ele não é enganado por aquilo que reluz. E nem tudo que reluz é ouro. Então, outros dizem assim, vejam só como eles prosperam, olha como eles crescem, eles avançam, né? Estão fazendo isso para Deus. Né? Ouçam, vejam, né? A igreja, gente, é uma colmeia de atividades. Mas Jesus vê que a igreja está fazendo o seu trabalho de maneira, às vezes, desleixada e só para os outros verem. O mundo está sendo enganado. E ele estava dizendo isso para a Laodiceia naquela época e está dizendo hoje para a igreja cristã. Essa igreja que parece, vamos dizer assim, ser séria, que persegue o sucesso, que quer ver o bem dos outros, mas temos que tomar cuidado, porque tem uma frase que eu memorizei uma vez de um pregador que eu achei interessante, ele disse uma vez, ótimas reputações, às vezes, têm frágeis alicerces. Não é pelo tamanho, não é pela quantidade, Jesus, ele vê a qualidade daquilo que se diz fiel ou que tem fidelidade a ele, né? Então, o verso 16 fala, assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aí é pesado, hein? Vem comigo, ó. Jesus é o cabeça, ele é o Cristo. O esposo, o noivo. A mulher, a esposa, é a igreja. Nem muito. Os laodiceanos, eles eram mornos, né? Tá? Tem uma característica de mornidão. O que é morno, né? Nem muito bom, nem muito mal. Nem hostil, nem comprometido. Nem mesquinho, mas também não é generoso. Nem infiel, nem fervoroso. Não se opõe ao evangelho, mas também não defende. Não age mal, nem se dedica muito a fazer o bem também. Nem de má reputação, nem conhecidos por sua santidade também. Nem entusiasmados, nem distinguidos pelo zelo. Então, assim, é aquela coisa que mas não é. Eu lembro de uma propaganda antiga que era Denorex, né? E aí tinha, antes de vender o Denorex, falava que era uma coisa que era, mas não era. Então, olha só, a gente tem cristão Denorex hoje em dia, viu? Tem cristianismo Denorex, e Jesus já viu isso lá naquela época. Falou, no fim dos tempos vai ter muita Bíblia, vai ter Bíblia na linguagem de hoje, vai ter Bíblia, como é que fala? Vai ter Bíblia para mulher, vai ter Bíblia para o empresário, vai ter Bíblia para adolescente, vai ter Bíblia digital, mas ninguém vai ler a Bíblia. Ninguém vai praticar. Olha, eles vão até ler a Bíblia, mas não vão praticar, viver o que está na Bíblia. E aí ele dá esses puxões de orelha, e ele afirma isso, dizendo dessa condição de falsa segurança. Verso 17. Lê para a gente, Adriana, o que está no verso 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido,
e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Olha só, isso é pesado, hein? Desgraçado. Minha mãe, quando a gente era criança, ela falava assim, eu não gosto que vocês falem essa palavra. Né? Não fala desgraçado nem desgraça. Aí eu fui estudar essa palavra para entender um pouquinho a etimologia dela, né? Boa noite, Pati Belmonte, seja bem-vinda. Então, tudo bem aí? Atenta? Então, legal. Então, eu faço essa perguntinha e quebro um pouquinho, gente, para ver se a pessoa está ouvindo, porque às vezes a pessoa entra e está com algum problema de ouvir a gente. O Getúlio está ouvindo a gente, né, Getúlio? Beleza. Então, olha só. Desgraçado é algo que não tem ou perdeu a graça. Nesse sentido, o caris, no grego, o dom imerecido. Imagina, eles rejeitaram o dom imerecido por causa do seu orgulho e de sua vaidade. Por quê? Porque eles dizem que são ricos, são abastados e não precisam de nada. E Jesus vai falar, mas vocês são muito infelizes, porque vocês são, né, infelizes ou desgraçados, vocês são miseráveis, cegos, pobres e nu. Pobre, mas a gente tem dinheiro. Tem muito rico pobre, gente. Tem muito milionário miserável. Isso é uma verdade. E o contrário também é verdade, né? Sem querer relativizar, eu não estou levando para o campo das finanças, mas no mundo espiritual isso é uma realidade. Olha só, aqui na minha Bíblia, eu anotei esses pontos aqui. E eu percebi uma coisa interessante. Como ele falou que o morno eu vomitarei da minha boca, banho morno ou águas termais, normalmente é algo para a gente relaxar. Né? É repousante. Vamos dizer assim, a temperatura adequada para você se desligar. Não sei se vocês já viram experiência científica com rãs ou sapos. Se você pega uma rã e coloca ela numa água gelada, ela pula fora. Se você coloca ela numa água quente, ela pula fora. Mas se você coloca uma rã numa água morna, ela fica ali quietinha, calminha, ela vai gostando, daqui a pouco ela tem um ataque cardíaco e se desliga. Porque ela vai amolecendo, o coraçãozinho dela para de bater e ela morre ali dentro, na água confortável e morninha. Essa condição de autossuficiência ou autossatisfação, não preciso de nada, é que tem tornado muitos cristãos rãs, morrendo dentro da igreja, sem se perceber. E aqui eu não estou culpando o pastor, a igreja, a doutrina, eu estou falando da condição de um indivíduo. Porque, às vezes, existem várias igrejas, várias denominações, várias placas de igreja. Jesus não vai salvar placa nem denominação, ele vai salvar fiéis. Agora, é bem verdade que, ao último período da última igreja, os últimos cristãos têm que identificar aonde está a igreja verdadeira. Que igreja verdadeira? A igreja que cumpre as doutrinas da Bíblia, né? As doutrinas essenciais que fazem parte do plano da salvação. Mas quando a gente vê aqui a condição de laodiceanos, todos os cristãos em todas as denominações, muitas vezes estão nessa condição. Não preciso de nada não preciso ir, não preciso assistir, não preciso aprender, eu já vi, eu já sei. Meu pai é o pastor, o meu irmão é o presbítero, o meu tio é o diácono, e a gente quer ir assim por salvação terceirizada, né? Ou eu vou ser salvo com uma procuração. A Adriana faz uma procuração e aí tá todo mundo por ali. E tem que tomar cuidado com isso. A igreja, ninguém vai ser salvo na rabeira de ninguém. O verso 17 diz que rico sou, nada tenho falta. Se você for para Isaías capítulo 32, verso 10, vamos dar uma olhadinha no Velho Testamento, porque a cabeça de João, ela está na Bíblia. Quando ele fala destas coisas, que Jesus revela para ele, Jesus está fortalecendo revelações já dadas anteriormente. É verdade, Bruno. É verdade, eu li aqui. Não vai pegar na perna de ninguém, não vai dar para agarrar na saia, na asa do anjo para subir, não vai. Salvação é individual e intransferível.
O único que transferiu salvação foi Cristo. Ele transferiu para todos. Mas para estar salvo tem que permanecer nele. Ele disse em São João 14, verso 15, ele falou, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Né? E quem manda? Quem manda é Cristo. Se ele falou, quem sou eu para, né? Ah, Senhor, vamos dar um jeitinho, vamos dar um desconto aí. Não tem barganha, não. Isaías capítulo 32, verso 10, não sei se vocês já encontraram aí, só para contextualizar, o profeta ele está dando aqui alguns corretivos na igreja, no povo de Israel, né? E ele está falando justamente da igreja, no sentido figurado, mulheres, ou seja, da religiosidade de Israel. Ele fala, dentro de um ano e alguns dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis tão seguras, ó igrejas que vocês estão tão seguros. Verso 11 ele fala, ó, tremei mulheres que estáis em repouso, vocês que estão dormindo. Gente do céu, tirando o Getúlio aqui, só tem mulher me assistindo. Mulheres, vocês estão dormindo ou estão acordadas? Aí, Getúlio, obrigado, Getúlio, não estou sozinho. Getúlio Hayashi, olha só, muitas vezes as mulheres, aqui eu quero dar um toque para vocês, minhas queridas, às vezes a gente se apega, eu vejo, né, que as esposas, elas têm que ser auxiliadoras, companheiras dos seus maridos, etc., e às vezes a gente ouve lá na igreja, o marido é o sacerdote do lar, ele que é o responsável pelo culto na família, para levar, e aí as mulheres falam, deixa eu relaxar um pouquinho, é ele que tem que cuidar disso aqui em casa. E às vezes isso é um grande erro. Tem que auxiliar também o sacerdote do lar nessas questões. Eu não sou casada, Jacques, eu sou noiva, ou eu sou viúva, ou meu marido não é da igreja. Você tem que auxiliar a Cristo no processo da salvação de outras pessoas. A melhor maneira da gente ser salvo, sabe qual que é? Se preocupar com a salvação dos outros. Porque você vai estar engajada missionariamente, evangelisticamente, e esse seu amor pelo próximo vai desenvolver em você mais e mais amor a Cristo. As pessoas que serão salvas são pessoas que estarão apaixonadas por Cristo a ponto de não negarem a sua fé e a sua fidelidade a tudo aquilo que ela descobrir como verdade em Cristo. Então, aqui o povo de Israel já vivia essa realidade. E João cita aqui algo que o povo viveu, né? Aqui vai dizer assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Vamos lá agora ver o conselho de Jesus para mim e para você nessa noite? Lê aí, Patrícia, consegue ler? Abre o áudio primeiro, você vai abrir Apocalipse 3, vai ler o verso 18 para a gente, Patrícia. Tá, só um pouquinho, estou chegando lá. Não, tudo bem. Jesus vai pedir... 3, verso 18. Jesus vai pedir 3 coisas que nós temos que ter, 3 coisas para ser um cristão laodiceano nos últimos dias, para sermos crentes, ok? E quentes. Vai lá. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Olha só. A igreja de Laodiceia, literalmente, na época de João, ela tinha a lã negra, que fazia vestes caríssimas. Ou seja, ela tinha todos os tipos de vestes que ela podia, porque ela vendia aquela e ainda comprava outras. Ela tinha uma medicina evoluída e tinha escola de oftalmologia que desenvolvia colírio. E ela era riquíssima, porque ela até emprestava dinheiro para outras cidades. Estou falando historicamente. E a mensagem para ela, olha, eu quero que você compre de mim ouro, que você compre de mim vestes brancas e compre de mim colírio. Fala, mas eu já tenho tudo isso. O cristão daquela época de Laodiceia. Mas por que está sendo falado isso? Nós temos que entender esses símbolos proféticos, porque isso aqui é uma profecia, à luz da Bíblia. O que eles não tinham? O que é ouro refinado no fogo? Ouro refinado no fogo. Vamos deixar a Bíblia falar e não o Jackson ficar aqui tagarelando.
Abra a Bíblia no livro de Jó. Vai no meio da Bíblia, você tem Salmos, aí você volta e você vai ter o livro de Jó. Jó, capítulo 23, no verso... Jó 23, verso 10. Quem encontrar aí, pode abrir o áudio e ler, tá? Quem encontrar primeiro. Não se constranja. Uhum. Porém, Mas pode ir, Paty. Pode ir. é o 23:10, né? Isso, querido. Mas se ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como o ouro. Obrigado. A minha linguagem é mais antiga, né? Não, mas tá boa, dá para entender. A linguagem antiga é a linguagem erudita, é a linguagem mais fiel ao texto original, no caso aqui o hebraico. Então, a Adriana, que é advogada, a Andréia também sabe que você, quando vai estudar uma lei, você tem que fazer uma boa hermenêutica, que é a ciência de interpretação do texto, né? Então, eu prefiro, para alguns estudos, bíblias mais eruditas. A minha diz assim, ó, mas ele conhece o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Quem está dizendo isso? Jó. Jó, ele estava sendo afligido, ele estava sofrendo, ele estava angustiado, ele não sabia por que aquele monte de coisa ruim estava acontecendo na vida dele, mas uma coisa ele sabia, que ele era fiel a Deus. Se você vai estudar o livro de Jó, você vai perceber que no capítulo 2 de Jó, existe todo um enredo ali, e você percebe que Satanás, com autorização de Deus, ele entra na história de Jó e começa a detonar com a vida de Jó. Só que Jó não enxergava essas coisas, ele não tinha esse panorama, esse cenário desse grande conflito, onde Deus... Gente, já parou para imaginar que nessa história toda de Jó, era Deus que tinha fé em Jó? Porque Deus botou fé em Jó, ele falou, vai lá, toca nele, mexe nele. Aí Satanás falou, então você vai ver. Quer dizer, Deus botou fé em Jó, Jó foi fiel, porque Deus conhece o coração, sabe cada um de nós aqui o que a gente pode suportar e o que a gente não pode suportar, como está a sua vida de fidelidade ou não. E ali Jó falou, Jó fala, ele conhece o meu caminho, se ele me provasse, eu sairia como fogo. Que fogo é esse? A fé de Jó estava sendo provada. Quer mais afirmações sobre isso? Vá para Hebreus, capítulo 11. Hebreus, é interessante, lá no Novo Testamento, você vai ver que o autor de Hebreus, muitos acreditam que Hebreus foi escrito por Paulo, por sua estrutura literária. Há fortes características na hermenêutica de Hebreus de que a linguagem é de Paulo, mas até hoje é incerto o autor, mas muitos aceitam Paulo. Eu também aceito pelas evidências. Hebreus capítulo 11, no verso 6, você tem essa mesma afirmativa, ou essa ideia, ainda que por inferência. Olha só. Capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, vai falar de todos os heróis da fé ali. No verso 6, diz o quê? Pode ler para a gente, alguém aí? Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Muito bem. O começo do verso é o quê? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é aquilo que nos prova de verdade se acreditamos ou não. Porque o que é fé? Verso 1, olha só, verso 1 do 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Jó não via nada, mas ele esperava. Ele tinha certeza que o Redentor dele vivia e, por fim, se levantaria sobre a terra. Esse texto é de Jó. Agora, só para a gente entender um pouquinho aqui, o que é essa fé? Essa fé no grego,
que você leu no capítulo 11, verso 6, a palavra no grego ali, e também no hebraico, é emuná. Emuná é a palavra emuná, em algumas Bíblias, ela vai ser traduzida não como fé, ela vai ser traduzida como fidelidade. Alguém tem alguma Bíblia aí que diz isso? Vai dizer, ora, sem fidelidade é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque fé, esse tipo de fé, não é aquela coisa só de acreditar, é aquela coisa de praticar o que acredita, o que foi ensinado, né? Então, fidelidade. Então, você pergunta que eu quero fazer para você nessa noite e responda para você. Você está sendo provado ou provada em sua fidelidade a Deus pelas coisas que você já está sabendo sobre a verdade ou não? Porque isso é uma questão muito séria. Porque para os laodiceanos, lá Jesus está falando, olha, vocês precisam comprar de mim ouro refinado. Ou seja, vocês precisam ser provados em fidelidade para comigo. Vocês não estão sendo fiéis. Vocês precisam ser refinados como ouro para terem valor de verdade nos meus cofres celestiais, como almas de alto valor. Vocês precisam ser refinados. Não há cristianismo fácil, queridos. Cristianismo confortável. Fuja disso. Jesus Cristo nunca esteve com a maioria. Tá? Então, a maioria, cuidado. Jesus nunca esteve, ele não gastava tanto tempo dentro dos templos, dentro dos palácios. Jesus, ele estava querendo aquele que era sincero de coração, verdadeiro e fiel a ele. Então, se você está, em algum momento, se sentir pressionado por alguma verdade, alegre-se no Senhor. A Bíblia fala, bem-aventurado, né, os que sofrem por causa da justiça, porque eles serão fartos. Se você não perca a oportunidade de falar o que é certo e viver o que é certo, ainda que a maioria, ainda que os que estejam do teu lado defendam o que é errado. Tá? Então, isso é o que tem valor para Deus, uma vida de fidelidade. É isso que é fé de verdade. O segundo ponto, ele fala para a gente comprar vestes brancas para que te vistas. Vamos entender um pouquinho, eu não vou fazer uma turnê na Bíblia que não dá tempo, já são 9h10, a gente tem menos de 20 minutos, porque eu quero deixar um pouquinho para perguntas no final. Mas quando ele está falando para comprar vestes brancas, ele acrescenta, ele adjetiva a condição do cristão laodiceano antes da volta dele. Ele fala assim, vestes brancas para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Nudez, onde você tem na Bíblia figura ou história que fala de nu ou nudez? Gênesis. Muito bem, Adriana. Foi na veia, foi na raiz. Lá em Gênesis, você tem lá no Jardim do Éden, um casal que passa por um teste de fidelidade, porque ali era a fé praticada. Deus falou, não faça. A serpente falou, pode fazer. Deus falou, não morre. A serpente falou, morre. A serpente falou, não morre. Ou seja, era a palavra de Deus contra a palavra de Satanás. E eles caíram. Caíram e eles perderam o quê? A sua vestimenta original. O que era essa vestimenta? Com certeza não era um tecido que eu e você usamos para esconder as nossas partes. Eles eram revestidos, dá a entender pelo estudo aprofundado, teologicamente falando, no Novo Testamento, Paulo vai dizer assim, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. A destituição, no grego, também é indumentária, cobertura, vestes. Então, eles eram cobertos de uma glória, de uma vestimenta de luz, algo muito especial, indescritível por nós, seres humanos, que os cobria. E eles, quando quebram, rompem esta aliança, some esta roupa deles, vamos chamar assim. E eles se veem nus, se percebem nus, e aí o que eles fazem? Eles vão fazer roupas para eles mesmos.
Normalmente, nós, seres humanos, queremos resolver os nossos problemas do nosso jeito. E isso, muitas vezes, num plano adulto, se resolver, é responsável, é maduro, não é que você não é mais criança. Mas no plano espiritual, não adianta, isso é justificação pelas obras, é salvação pelas obras. Deus vai e fala, não é assim. Vocês pegaram aí folhas de figueira para tapar as genitálias de vocês, para tentar fazer uma roupa com partes do mundo vegetal, mas não é assim, não funciona assim. Eu vou fazer para vocês aqui um símbolo do que será suficiente para cobrir vocês novamente. Porque vocês foram infiéis. Mas haverá um que será um fiel, o fiel apaixonado, vai amar vocês sobremaneira. E é o meu filho. Então eu vou pegar aqui agora uma ovelhinha, um animal, vou degolar ele. Imagina o primeiro casal vendo aquilo. Eles nunca viram uma folha cair de uma árvore. Imagine eles vendo agora o sangue de um animal sendo degolado, né? E Deus arranca ali a pele desse animal, limpa essa pele e faz vestes para eles. Tudo isso que eu estou falando para vocês está lá em Gênesis capítulo 3. E agora eles têm essa veste e entendem que lá no futuro haveria de vir um cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E aqui ele está falando vestes brancas para que vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Olha a maravilha do evangelho. Jesus já veio, já morreu por você, já outorgou, já permitiu, já entregou as vestimentas. Está à sua disposição. Quando você aceitou a Jesus como seu Salvador, você automaticamente tomou posse desta vestimenta. E aí eu pergunto, como é que eu estou usando essa vestimenta hoje, amanhã, ontem? Eu estou sujando ela ou eu estou andando com ela? Porque não dá para você... não existe esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação dada para você, ela foi uma vez por todas por Cristo, tirou da pena do pecado. Mas agora, para se manter salvo, você tem que manter essa vestimenta limpa, com o teu caráter, com as tuas atitudes. Né? Você pega um porco e lava um porco. Limpa ele, coloca aquelas perfuminhos, shampoo. Aí o que acontece com esse porco? Se você tirar ele desse ambiente, ele corre de novo e vai para a lama chafurdar, se sujar. Tem um texto na Bíblia que fala assim, a porca lavada, né, volta à lama e tal. Nós, cristãos, temos uma natureza porca, essa é a realidade. Uma natureza pecaminosa. Por favor, queridos, eu não estou xingando ninguém, não quero ser uma pessoa estúpida, né, de fazer isso. Eu estou dizendo uma coisa que eu me vejo assim. Muitas vezes a nossa mente vai longe, vai para lá, vai para cá, a gente não está fazendo jus da vestimenta que Jesus nos deu. E só tem uma forma de você fazer isso. Você não consegue se justificar por suas forças, mas você tem que fazer jus a essa vestimenta na sua mente. Como é que você faz isso? Enxergando o mundo espiritual. Porque a gente fica cego, imagina que você bota uma roupa limpa, mas você não consegue ver nada, onde você está encostando, onde você está mexendo, ele está sujando tua roupa, tua cara e não percebeu. Por isso que ele vai falar que você tem que comprar outra coisa. E esse lance de comprar não é que você tem que pagar alguma coisa para Deus, não é isso. A linguagem de compra na Bíblia é a linguagem de adquirir, conquistar algo que tem valor. É nesse aspecto que está a linguagem aqui de compra. Não é que você... Porque alguns mercadores da fé começam agora a pegar isso e começar a querer, né, vender coisas na igreja. Está errado. Aqui Deus está falando que você tem que adquirir uma coisa de valor, que realmente tem valor. E aí ele fala, colírio para ungires os teus olhos a fim de que vejas. O que é o colírio, né? Eu não mostrei as vestes brancas na Bíblia, né? Perdão. Vai lá para Isaías, capítulo 64, verso 6. Isaías 64, verso 6.
Isaías é o profeta messiânico do Novo Testamento. Isaías tem 66 capítulos. Eu costumo dizer que é uma mini Bíblia, né? Que a Bíblia tem 66 livros. Isaías é uma mini Bíblia que só trata da vinda do Messias. Antes do Messias vir, 700 anos antes de Jesus vir. E olha o que ele fala ali no capítulo 64, no verso 6. Quem encontrou pode ler. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós somos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento nos arrebatam. Obrigado, Bruna. Olha só, o que é a nossa justiça, Bruna? Trapos de imundícia. E é triste dizer, hein? Não é só a nossa justiça, não, né? Até a do Superior Tribunal Federal do Brasil, né? Vamos pular essa parte. Trapos, né? Trapos de imundícia, gente. A gente não vê nada, tudo errado, tudo ao contrário. E aqui falando dessa justiça própria, dessa autojustificação humana. E aí, Isaías vai falar, mas então onde está essa justiça? Isaías 61:10, volta lá. Algumas páginas, quem encontrou pode ler o verso 10. verso 10. Quem encontrou pode ler. Pode ler, André. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com suas joias. Que coisa maravilhosa, né? Olha a figura de linguagem que o profeta usa, queridos. Ele fala que ele me cobriu com vestes de salvação, com um manto de retidão. Ou seja, a conduta perfeita de Cristo, ela veste a tua conduta imperfeita para você ser transformado nele. E a figura de linguagem aqui de um casamento, o marido e a esposa se vestem porque eles estão indo até o altar virgens e fiéis um ao outro. Porque esse é o casamento bíblico da época de Isaías e da época de Jesus. Um casamento religioso, né? Não um casamento civil, não um casamento nos moldes ocidentais, não um casamento, enfim, um casamento no molde de Isaías, como um noivo que se adorna com um turbante e uma noiva que se enfeita com suas joias. Por quê? Porque eles estão indo se entregar um ao outro em 100% de fidelidade. Dá para entender isso? Então, Jesus ele está falando lá em Apocalipse, usando a própria Bíblia, que as vestes brancas são a minha justiça, ou as minhas prerrogativas em você. E ele está falando o que para você? E aí? Vai usar as minhas vestes? Você quer ser purificado? Você quer ser transformado? Você quer começar a guardar os mandamentos? Você quer começar a respeitar os princípios de saúde? Os princípios de uma família feliz, como a Bíblia mostra? Você quer honrar os meus preceitos? E aí ele coloca que as vestes brancas dele é a justiça que ele praticou. E agora ele convida você. E aí ele fala do colírio. Colírio para ungir. O que é ungir? Né? Ungir. Colírio, unção. Como é que é isso? Vamos ler na Bíblia. Eu quero que você abra em Atos, capítulo 10, no verso 38, para a gente entender esse símbolo e decodificar isso aqui. E aí a gente já está fechando e terminando o nosso estudo. Olha só, Atos capítulo 10, verso 38, e quem puder aí, já vai pegando, não sei se a Carlinha está aí ouvindo a gente, se a Carlinha está com a Bíblia aí na mão. Tô. Ô, Carla, é bênção. Então, Carla, abre para a gente. Oi, fala. Lá, tá. Enquanto o pessoal está em Atos 10, 38, abre você na primeira carta de João, 1 João, no capítulo 2. Você vai ler para mim depois o verso 20 e o 27, tá bom? Tá. Primeira carta de João, capítulo 2. Vai abrindo lá, verso 20 e 27. Quem encontrou Atos 10, 38, pode ler. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo
e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha aqui aí. Começo do verso diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Lembre que aqui, Jesus de Nazaré, para justamente explicar para eu e você, que somos seres humanos, que o Filho de Deus, quando esteve aqui, ele veio e ficou 100% na condição humana. Ou seja, ele mesmo dependeu do Pai e do Espírito Santo para poder praticar as obras que ele praticou. Olha como isso é sério. Então, Jesus ele veio para nos dar o exemplo na forma humana, como eu e você, sem superpoderes. Ele deixou tudo isso lá no céu. E ele veio aqui como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Lembra no batismo de Jesus que uma pomba pousou sobre a sua cabeça? Ali foi a figura metafísica ou materializada de que o Espírito Santo, o Pai com a voz no céu dizendo, este é o meu filho em quem me comprazo. E o filho ali, né, em carne e osso, na frente de João após o batismo. A divindade triuna manifestada ali, e ali Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Então, o que é o colírio, queridos? Espírito Santo. Muito bem, Carla. E a Carla vai ler isso agora, em João. Lê pra gente, Carla. Tá. João 2, 27, isso? 2, o verso 20, e depois o verso 27. Tá. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm um conhecimento. 27. Quanto Isso. a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam de alguém que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Olha que coisa linda. Obrigado, Carla. Amém. Jackson, só aqui, né? Um resumo, então, que a gente vê ali que essa carta, ela refere-se ali, eles colocam os 3 elementos que mais Laodiceia se orgulhava, né? Que era a riqueza, que era a produção têxtil que eles tinham, né? Isso. E o colírio, que era famoso na época pela medicina, né? Isso. Então, juntando isso, o que ele quer deixar aqui, que Cristo quer deixar aqui para nós, seria o ouro, que seria a fé, as vestes brancas, que seriam a pureza, né? A justiça de Cristo. No Senhor, a justiça, né? Permanecendo puro no Senhor. Isso. E o colírio, que seria o Espírito Santo, então. Exatamente, exatamente. E olha só, Carla, agora eu vou fazer uma conexão aqui com vocês, vou dar um spoiler rápido, tá? Temos 5 minutos. Jesus, para a última igreja, está falando que essa igreja precisa ter 3 características. Os cristãos dessa igreja e esta igreja precisa ter 3 características que são imprescindíveis para a salvação deles e da casa deles. E lá em Apocalipse 14, você vai ver que Jesus vai falar que existem 3 últimas mensagens a serem dadas para a humanidade. E que ele vai usar os cristãos fiéis nos últimos tempos para dar 3 mensagens angélicas, mas eles não vão conseguir dar essas 3 mensagens angélicas se eles não tiverem empoderados por essas 3 características que ele está falando que eles têm que ter na período de Laodiceia. Entendeu? Então, as 3 mensagens angélicas, elas envolvem coisas muito fortes. Não receber a marca da besta, temer a Deus dando glória, clamando que ele é o Criador, Amém. E não aceitar mercadejar com um novo sistema anticristo que vai ser implantado. Mas isso é uma conversa mais para frente. Nós vamos devagarinho, né? A Bíblia fala que é regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Eu não posso abrir aqui para vocês assuntos que vai chocar vocês muitas vezes, vocês vão falar, poxa vida, mas eu não entendi. Eu tenho que ir colocando, é que nem equação do 2º grau, você só sabe fazer equação do 2º grau se você aprendeu pelo menos a do 1º grau. Ou seja, soma, adição, tabuada, essas coisas, né? Senão não vai entender nada. Então aqui, ó, eu quero fechar dizendo assim, toda vez que eu sou
repreendido pela palavra de Deus, não pelo pastor, pelo Jackson, pelo professor da escola dominical, pelo professor da escola sabatina, na igreja adventista tem a escola sabatina, né? Não, quando você é repreendido pela palavra de Deus, você é sábio, quando você atende. Olha o que Jesus fala no verso 19. Lê pra gente, Patrícia, verso 19. Capítulo 3 de Apocalipse. Pode abrir o áudio. 3:19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Entendeu? Ele está falando, eu repreendo e eu castigo muitas vezes a quem eu amo. Por quê? Porque eu quero ver você no céu. Eu quero ver você comigo. Eu te amo. Portanto, tenha zelo. Dê atenção especial a isso que eu estou falando, tá? E, olha, arrepende-te, que ainda há tempo. É o que Jesus fala para mim. Então, todo dia, quando eu acordo de manhã, eu procuro falar, Espírito Santo, rege meus pensamentos. Unge os meus lábios, unge os meus olhos, unge os meus ouvidos. Porque o Jackson carnal aqui, meus queridos, né, e você aí, a gente não tem a natureza espiritual só dentro da gente. Mesmo quando a gente aceita Jesus. Ô, Jackson. Pode falar, Patrícia. Outro dia eu sonhei, né, que eu passava por uma porta estreita, que eu estava passando para o céu, né? E era muito, muito estreita, mas eu conseguia, com dificuldade, eu passava. E para eu passar ali, eu pagava um preço muito alto. Só que depois que eu estava do outro lado, eu via, nossa, nem era tão alto assim. Né? Você vê? Valeu a Depois pena que eu no tava final, lá. né? No final do seu Exatamente. sonho, você falou, poxa, foi sofrido, foi dolorido, mas agora, poxa vida. Patrícia, o que você sonhou está na Bíblia, sabia? Jesus fala de uma história, uma parábola, e ele fala sobre o caminho largo e o caminho estreito. Você já ouviu falar disso, Patrícia? Sim. Então, e ele fala que o caminho, infelizmente, as pessoas querem o caminho largo, o caminho da facilidade, da conveniência. Mas o cristianismo não é esse. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E aqui, ó, só para a gente fechar os versos e abrir um pouquinho, que já é 9:30. O verso 20, Jesus fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eu vou falar um pouquinho, eu não sou um artista, mas eu vi as obras de arte da Patrícia. Eu entrei no Instagram. Patrícia, você realmente é uma artista. Parabéns, viu? Obrigada. Abençoando. Certa vez, conta a história que um grande pintor pintou um quadro maravilhoso de Jesus. Jesus de corpo inteiro. Era um quadro desses, não retangular, retangular, mas em pé, né, na vertical. E Jesus em pé, batendo na porta. E uma grande porta. E aí, ele estava expondo ali o quadro, o pessoal tirando foto, todo mundo. Aí um jornalista veio e falou, mas tem alguma coisa errada nesse quadro aí. E todo mundo, o que é? Não, eu vou perguntar direto pro autor. Escuta, fulano, você acha que errou alguma coisa nesse quadro? Posso falar? Ele falou, pode, pois não. Ele falou, esse Jesus está maravilhoso, a pintura está realista, mas essa porta não tem maçaneta onde Jesus está batendo. Ele falou, não, você está errado. Foi propositalmente. Essa maçaneta, ela não existe do lado de fora, ela só existe do lado de dentro. E o que eu queria transmitir com esse quadro é justamente isso. Essa é a porta do nosso coração. É só o ser humano que pode abrir a porta e falar, entra. Porque ele bate a porta. Diferentemente de Satanás, dos demônios, de pessoas que são influenciadas por forças do maligno, eles arrombam, eles entram, eles invadem, eles pervertem, eles sujam. Jesus é um cavaleiro. Através do Espírito Santo, ele nos toca, ele nos convida, ele nos chama,
como uma voz suave ou batendo na porta do nosso coração. E às vezes a gente pensa que, isso é difícil, isso vai ser muito complicado, é muito estreito isso, né? Mas olha, lembra do que a Patrícia falou, no final do sonho dela, ela viu que não foi tão custoso, valeu muito a pena. O verso 21 diz assim, ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo. Olha como vai valer a pena, meus queridos. Amém. Você vai assentar com ele, né? No meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 22 fala desse trono maravilhoso onde está o Cordeiro e o Pai, mas você não vê o Espírito Santo no verso 1 do 22, mas se você ler lá na frente, você vê lá na frente do capítulo 22 de Apocalipse, no finalzinho, fala assim, o Espírito e a noiva dizem, vem, ora vem, Senhor Jesus. É como se a igreja, ou cada pessoa da igreja, ela abriu a porta do coração, deixou o Espírito Santo reinar, Jesus Cristo, e agora a noiva está preparada e chamando, por quê? Porque no trono do viver, Jesus Cristo já está. E aí, então, você pode ser convidado para estar no trono onde ele estará, onde você estará quando ele voltar. Queridos, terminando, verso 22, você tem ouvidos? Quem tem ouvidos aí, faz assim, dá um tchauzinho aí. Eu tenho ouvidos. Você tem ouvidos? É isso aí, Amanda. Boa, Bruna. Eu tenho também. Olha o que está lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é por isso que a gente tem que estar atento, tá bom? Queridos, 9h34. Alguma pergunta? Podemos encerrar com uma oração? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, então. Eu vou pedir para nós terminarmos essa noite com a Andréia fazendo a oração para a gente. Andréia, bom? Aqui. Vou abrir o áudio aqui. Vamos orar, então. Senhor Jesus, queremos te agradecer por mais esse estudo, por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, que possamos estar preparados, que possamos estar atentos e ter muita sabedoria para seguir, para te honrar, para te respeitar e para ser testemunha de ti onde quer que a gente esteja. Amém, Jesus. Obrigada por tudo, obrigada pelo Jackson, pela oportunidade, pela disposição dele de passar tanto conhecimento aqui para todas nós. Abençoe cada família aqui representada, que o Senhor esteja na frente em tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor Deus, amém. Glória a Deus. Deus abençoe você essa noite, que você possa ter um sono agradável, possa ter tranquilidade no coração e entender que tudo está nas mãos de Deus, ele está no controle da história desse mundo, por mais que a gente veja injustiças na política, em tudo, no mundo, né, no caos que a gente vive socialmente, na polarização, ele está no controle. Você só tem que preocupar com uma coisa, abrir a porta do seu coração e falar, Jesus, reina aqui e me ajuda a enfrentar, tá bom? Uma ótima noite a todos vocês. Amanda, com essa coisinha linda, dá tchau. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, Bom descanso. amém. Valeu, Carla. Beijo. Amém. Abraço Beijo, no Toninho. querido. Estou esperando os estudos. Me manda. Vou mandar Que eu sim. perdi. Tá, mandarei. E vou mandar um vídeo aí para vocês assistirem a Laodiceia do Rodrigo, pela André. Tá bom. Tchau, tchau, queridos. Tchau. Tchau.